Muito obrigada, Excelência. Convido agora a Sua Excelência, Sr. Deputado Antônio Severino Timba, a usar a palavra. Respeitado colega, tem a palavra. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, Excelências, permitam-me, em primeiro lugar, saudar o povo moçambicano e, em particular, a população da cidade de Maputo, meu círculo eleitoral, que está bastante agastada pela forma cruel como os defensores do regime assassinaram o professor Gilles Stack, um dos melhores cérebros da Faculdade de Direito, por ter emitido a sua opinião sobre os problemas do país, gozando da prerrogativa legal da liberdade de expressão e de opinião. Deus o tenha. Este cobarde assassinato político-intelectual constitui prova inequívoca de que o regime só tem a tolerância como discurso, mas, na prática, o seu modus operandi é de violência. Excelências, na proposta do programa quinquenal do Governo para 2015-2019, o Executivo diz eleger como prioridade 1 consolidar a unidade nacional, a paz e a soberania. Nós entendemos que não há unidade nacional, nem paz e muito menos a defesa da soberania que tenham sucesso enquanto o Estado continuar um instrumento ao serviço do partido no poder. A consolidação da unidade nacional pressupõe os cidadãos viverem em Estado de direito democrático que não se compadece com a discriminação materializada por intolerância política, econômica e falta de uma governação inclusiva. Excelências, num verdadeiro Estado de direito democrático, um cidadão não é obrigado a ser membro do partido no poder e ter o cartão vermelho para ver os seus direitos reconhecidos e ter oportunidades de emprego e de negócios. Num verdadeiro Estado de direito democrático, o governo não recruta indivíduos para mentirem e desinformarem nos órgãos políticos de comunicação social, como faz o G40, a fim de convencer os cidadãos de que o governo e o partido no poder são bons, estão a trabalhar bem e recebem umas palmadinhas nas costas por no fim. Essas criações do regime, o G40, apelidados de analistas políticos e comentaristas, não têm nada de isenção e têm como base de trabalho o cultivo do ódio entre moçambicanos. Essa forma de ganhar o pão é vergonhosa e humilhante, visto que eles apresentam-se como acadêmicos enquanto são simples marionetas. Minhas senhoras e meus senhores, Moçambique não está em paz. Para haver paz, a lei deve ser igual para todos. Não há paz porque a justiça moçambicana tem olhos para ver quem deve ser preso e punido, tendo como base de escolha as cores partidárias. Os membros da RENAMO são as principais vítimas, incluindo o nosso presidente, Sua Excelência Afonso Dhlakama. Quando chega nas províncias, todos os agentes econômicos são ameaçados caso deixem o senhor Afonso Dhlakama, presidente do meu partido, se hospedar ou almoçar. Estas ameaças consistem nas auditorias diárias pelas finanças e pela expensão de trabalho, só por terem deixado suas excelências almoçar ou hospedar. Chamaríamos isto de estarmos em paz? Penso que não. Não há paz porque os órgãos eleitorais, apoiados por agentes armados do regime, decidem ou escolhem quem deve ganhar ou quem deve perder uma eleição, como tem vindo a acontecer no nosso país. Não há paz em Moçambique porque alguns indivíduos ligados ao partido governamental apoderaram-se das riquezas nacionais mais importantes, tais como minas, madeiras, carvão, gás, petróleo, energia elétrica, etc, etc. Tudo isto é deles, deixando o povo na pobreza e na miséria. A maior vergonha é que continuamos a assistir crianças a terem aulas sentadas no chão e debaixo de árvores, quando no nosso país abunda madeira que até se exporta aos touros. Excelências, a Constituição da República diz que a soberania reside no povo.
Na realidade, a soberania é um direito natural que o povo tem de escolher os seus governantes em eleições livres, justas e transparentes. Mas a soberania moçambicana é imposta. Os moçambicanos estão sendo governados por pessoas que nem foram eleitas pelo povo. Isto é uma realidade e contraria a vontade dos eleitores. Excelências, ainda no programa quinquenal, o governo diz que vai preconizar, na prioridade 3, promoção de emprego, melhoria de produtividade e da competitividade. Esta intenção do governo não será possível concretizar-se enquanto o executivo não tiver políticas agropecuárias e industriais claras. Se não, vejamos, a produção de bens materiais e agroprocessamento não depende somente da boa vontade do produtor. A visão a longo prazo e a ação do governo são determinantes para relançar o país de modo a garantir a segurança alimentar e nutricional. Para o país atingir a autossuficiência alimentar, é fundamental que existam infraestruturas como a rede comercial, lojas, estradas, insumos agrícolas, equipamentos, feiras agrícolas e financiamentos bancários bonificados para todos os moçambicanos conhecedores destas matérias e interessados em investir nestas áreas. Minhas senhoras, meus senhores, sem os pressupostos acima indicados, esta listagem de intenções a que se pretende chamar de programa quinquenal do governo está condenado ao fracasso. Senhores governantes, não ponham os olhos partidários nas instituições públicas. Não façam distribuição gratuita de dinheiro, os famosos 7 milhões, que pela experiência vivida no terreno, este projeto foi um autêntico fracasso. Excelências, no item 4, onde o governo diz que vai priorizar o desenvolvimento de infraestruturas econômicas e sociais, inclui a construção de centrais de produção de energia elétrica em diversas regiões do país. Porém, os sucessivos governos do Partido dos Camaradas não tinham conseguido ver, em 40 anos de governação, que o país precisa de fontes alternativas de produção de energia elétrica para que não haja apagões como o que se passou recentemente nas regiões centro e norte do país. Se o nosso país fosse bem gerido, o governo teria construído estações alternativas de produção de energia para entrar imediatamente em ação em caso de necessidade e teriam sido evitados enormes prejuízos econômicos que ocorreram, como o apodrecimento de produtos e paralisação de unidades de produção. As chuvas que caíram não podem servir de justificativa da incompetência do governo. As centrais elétricas não foram construídas porque o governo escolheu outras prioridades para si que nada têm a ver com a gestão criteriosa da coisa pública. Minhas senhoras, meus senhores, na prioridade 5 do programa quinquenal, o governo diz que vai assegurar a gestão sustentável e transparente dos recursos naturais e do ambiente. Para o país ter recursos naturais, o país tem recursos naturais em abundância, mas falta a transparência da sua gestão para que possam ser transformados em riqueza material para todo o povo. Curiosamente, o governo prioriza a exportação em bruto desses recursos no lugar de serem transformados em Moçambique para, dentre outros benefícios, promover o emprego. Excelências, constatamos ainda, onde há recursos naturais, os respectivos terrenos já se encontram demarcados e distribuídos pelos mesmos camaradas, que ficam à espera da chegada das multinacionais para trespassarem o doate e ganharem milhões de dólares em detrimento do Estado e do povo moçambicano, o verdadeiro dono das riquezas nacionais. Temos informações ainda de que as elites do partido no poder, algumas presentes aqui nesta sala, já começaram a disputar espaços no Rio Rovuma devido à presença do petróleo e gás natural no seu subsolo. O que vai sobrar então para o nosso Estado? Nada, só pobreza e miséria. A sede de ficar rico, sem causa, faz com que os nossos governantes percam sentimentos humanos e de patriotismo, transformando-se em verdadeiros mercenários de dinheiro. A terminar, infelizmente, nenhuma destas prioridades arroladas aqui no PQG serão concretizadas porque um governo que não se identifica com os anseios
e preocupações do povo. Um governo com 40 anos no poder teria, este momento, o ideal para apresentar aos moçambicanos o que já fizeram e não continuar com tantas promessas como se de um partido recém-chegado ao governo fosse. Por razões acima citadas, a bancada parlamentar da Renamo, minha bancada, recomenda aos deputados desta magna casa para responsavelmente apreciarem negativamente a proposta do programa quinquenal do governo para 2015-2019. Tenho dito e obrigado. Mas é que estamos a